Paulo. Deus nos abençoe, tá? Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos e a todas. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje. Uma alegria muito grande poder estar de volta aqui nesse lugar tão honrado, né? Sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Sou muito grato a Deus pela liderança que eu tenho na figura do pastor Arildo. E eu posso falar porque ele sabe, eu já falei isso várias vezes. O pastor Arildo é meu exemplo, o pastor Arildo ele é meu mentor, porque é com ele que eu aprendo, né? E se estou aqui hoje, com certeza é pela confiança dele em mim, né? E isso alegra muito, muito mesmo o meu coração. Passamos realmente por momentos difíceis desses últimos dias, com a situação da enfermidade do meu sogro. A igreja orou incessantemente, mas aprove ao Senhor estar chamando, né, para a sua presença. Hoje foi o culto do sepultamento, mas graças a Deus, plenamente nós temos a convicção que o conforto do Espírito Santo está sobre toda a família. Por tudo que temos visto, por tudo que temos conversado e sentido, né? E é muito bom sentir a presença do Espírito Santo. É muito bom saber que nós temos esse Espírito Santo, consolador, amigo, conselheiro, esse Espírito Santo que é Deus, né? E que fala realmente aos nossos corações. Não é o tema da mensagem falar sobre o Espírito Santo propriamente, não é. Mas faz parte do tema da mensagem, quando eu já tinha me proposto, né, a falar sobre isso, quando o Júlio me fez o convite, em pensar um pouco acerca da nossa vida no contexto de espirituais que somos, e de uma espiritualidade que nós devemos realmente viver, experimentar, externar, porque Deus, Ele é Espírito. Ele é Espírito e nos criou como seres espirituais, né? Para a nossa comunhão, para o nosso relacionamento com Ele, e isso, assim, no âmbito da vida, somos realmente movidos pelos aspectos da nossa espiritualidade, que nos conduzem, tudo aquilo que nós vivemos, diante do aspecto de uma vida espiritual, nos conduz a não menos do que a eternidade espiritual que nos é reservada, que está preparada para nós, e uma eternidade espiritual com Ele. Uma espiritualidade, uma eternidade espiritual garantida de estarmos eternamente na presença dEle, né? É o nosso espírito ligado ao Espírito de Deus, o tempo todo, e isso nós devemos realmente viver. Eu posso até dizer que isso faz parte do nosso processo de santificação, porque não há santificação, não há a busca pela santidade sem ser espiritual. Se você não é uma pessoa espiritual, uma pessoa que busca estar ligada com o Espírito Santo, você não alcança realmente o status de uma vida santa. Você não evolui na sua santidade. E aí eu quero pensar com vocês nesse tema essa noite. Para isso nós vamos estar lendo uma passagem bastante conhecida no Evangelho de João, no capítulo 15, verso de 1 ao verso 6. Vou pedir aos irmãos se colocarem de pé. Nós vamos estar lendo. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Diz assim o texto:
uma das muitas referências que o nosso Senhor Jesus nos deixou acerca dele e do seu ministério. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Pai, eu te agradeço, Deus, mais uma vez por estarmos juntos aqui, ó Deus, louvando, glorificando o teu santo nome. E agora, nesse momento, o Santo Espírito de Deus fala aos nossos corações, ó Deus, tanto quanto tu já falou ao meu, ó Deus. Tenha liberdade nessa noite, ó Deus, de nos usar, de falar ao coração de cada um daqueles que estão aqui, Pai, ao alcance da nossa mensagem. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Como eu falei, é um texto bastante conhecido, conhecemos desde pequenininhos, né? E é um texto que pode trazer para nós bastante esclarecimento e direcionamento para a nossa espiritualidade. E nós sabemos, conhecendo realmente dos evangelhos, que Jesus fazia muito isso ao longo da sua vida, ao longo do seu ministério. Jesus, ele não era assim uma pessoa que impressionava as outras pessoas porque falava difícil, porque falava palavras que ninguém entendia, porque usava, né, se podemos dizer assim, a norma culta do hebraico, do aramaico, se é que isso existe, porque falava de modo eloquente, formal, ou mesmo porque usava, assim, expressões, né, de outros idiomas, e tudo na intenção de demonstrar uma intelectualidade, como a gente ouve e a gente vê, lamentavelmente, muito em nossos dias. Pseudos pregadores e teólogos que acham que o papel de alguém que fala é impressionar pela complexidade daquilo que está falando, daquilo que está sendo dito, e com isso ganhar a plateia. A gente vê muito disso em nossos dias, né? Mas Jesus, ele era sim, uma pessoa que trazia temas complexos, bastante complexos até, alguns muito desconfortáveis e mesmo assim, em alguns momentos, temas instigantes, confrontadores, mas trazia isso com uma linguagem acessível a todas as pessoas. Não havia ninguém que não conseguisse entender aquilo que Jesus, de forma simples, estava dizendo. Porque o objetivo de Jesus era fazer com que as pessoas entendessem a mensagem contida nas suas palavras. Simplesmente isso, entendessem aquilo que ele estava querendo dizer. E na maior parte do tempo, Jesus está falando assim, se dirigindo às pessoas simples. E para que essas pessoas possam entender, é necessário uma linguagem adaptada para a sua realidade. Então, não adianta falar de forma muito complexa. Tem que ser falado a partir do chão que aquelas pessoas pisavam, daquilo que aquelas pessoas viviam, vivenciavam, no seu contexto, no seu lugar vivencial. Porque quando você usa uma linguagem simples, né, você não empobrece a riqueza do ensinamento passado. Muito pelo contrário, você torna esse ensinamento mais abrangente, você torna esse ensinamento mais acessível a muito mais pessoas. Quando você usa uma linguagem de fácil compreensão às pessoas. E isso é como Jesus faz nesse texto. Exatamente isso.
Por exemplo, que nós vimos no texto, né? Ele se vale da figura de um elemento de uma videira, que era um elemento muito conhecido naquele contexto em que ele viveu. No meio daquele povo, daquela época, videira era algo muito do dia a dia das pessoas, porque a videira ela era um tipo de plantação que gerava um fruto extremamente valorizado e que fazia parte da alimentação básica daquelas pessoas naquela época, fazia parte da sua alimentação cerimonial, da sua religiosidade e fazia parte, inclusive, das suas festas e celebrações. O vinho estava presente em quase tudo que se fazia naquela época. Porque o vinho, que é feito da uva, que nasce da videira, é parte importantíssima da sociedade da época de Jesus. E ele usa esse ingrediente para revelar uma verdade. E uma verdade, essa verdade é de que o seu pai é o agricultor. O seu pai é aquele que cuida, é aquele que trata, é aquele que trabalha, é aquele que limpa, é aquele que dá o contexto necessário para que a planta possa prosperar, possa crescer, possa, enfim, frutificar, que é o seu propósito. E esses frutos possam, então, ajudar todas as pessoas que vivem dele, direta ou indiretamente. E isso é muito interessante, porque o agricultor, se nós pararmos para pensar, mesmo no nosso contexto atual, ele não é alguém assim que faz algo que seja apenas para si. Agricultor nenhum planta para si mesmo, porque todo aquele que produz alimento, ele produz para o outro, seja comercialmente falando ou não, mas o agricultor produz para outros, produz para que outra pessoa possa ser saciada com o fruto do seu trabalho, para que outra pessoa possa ser alimentada, seja farta realmente. E Deus é esse agricultor, que produz para que todos nós sejamos satisfeitos, sejamos plenos e possamos, assim, desenvolver, no contexto espiritual, desenvolver a nossa espiritualidade, desenvolver a nossa santidade. Mas que nos chama ao desenvolvimento de uma espiritualidade, mas que também não tem como objetivo apenas a nós mesmos, ou apenas o nosso crescimento. A espiritualidade que somos chamados a desenvolver, a exercitar, a cada dia mais estarmos aprendendo dela, não é apenas para o nosso crescimento, não é apenas para a nossa posição elevada diante de Deus, digamos assim, não é somente para isso. Deus, ele é esse agricultor, Jesus é a videira, né? Mas, diante desse desenvolvimento, ele tem também como objetivo o alimentar outras pessoas. Eu não desenvolvo a minha espiritualidade somente para mim, eu desenvolvo a minha espiritualidade também para que, com isso, eu consiga alcançar outras pessoas, produzir em prol do bem comum de outras pessoas, que talvez precise até mais do que a gente em determinado momento. Jesus é essa videira, Jesus é a árvore que produz o fruto e está ensinando que ele é fértil. Nessa passagem, ele está absolutamente dizendo isso, que ele não é apenas uma árvore, mas que ele é a árvore fértil, aquela árvore que realmente produz e nunca deixa de produzir, que ele é produtivo, que ele é fecundo, e que se nós quisermos ser também, precisamos estar nele, precisamos estar ligados totalmente, plenamente nele. E o interessante é que mesmo em outras passagens da Bíblia, nós encontramos Jesus com outras palavras fazendo a mesma afirmação. Por exemplo, ainda no Evangelho de João, João 14:12, ele vai dizer: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ora,
crer nele, todo aquele que crer nele. E o crer não fica somente no crer, mas passa também a crer e estar nele. E estando nele, fará as obras que ele fez. Fará ainda maiores que a dele. Porque estando isolados, tentando viver uma espiritualidade isolada dentro de nós mesmos, preso talvez no nosso próprio egoísmo, achando-se assim no nosso próprio saber, achando que sabemos muito, né? Na nossa vontade de querer prosperar, ou de querer multiplicar por si só, de querer se dar bem a qualquer custo, né? De querer ter cada vez mais, nós nada podemos fazer se o nosso pensamento for somente nessa direção, for somente nesse sentido. Porque não fazemos para o bem daqueles que estão ao redor. Ou mesmo daqueles assim que, de certa forma, até convivem conosco. Quando nos fechamos em nós mesmos, deixamos de fazer para o outro. Mas pensamos apenas assim de uma maneira muito limitada, né? De uma maneira muito egoísta, que não está relacionada em nenhum momento, em nenhum centímetro, à proposta que Jesus de fato nos faz com a sua vida. Uma proposta que, com a sua pregação, com o seu ministério, deixou muito claro de como nós deveríamos ser. Jesus nos ensina que nós devemos dar frutos. E isso fica muito claro diante de tudo aquilo que Ele nos convoca. Nós devemos frutificar, nós devemos dar frutos, e que essa deve ser realmente a escolha da nossa vida, né? A nossa escolha, e que essa escolha é a escolha que nos mantém vivos, porque nós temos vida, e ter vida significa estar em movimento. Todo ser que está vivo, não está estático, ele está em movimento. Então, ter vida significa uma relação dinâmica, uma relação com Jesus, no caso, uma relação íntima, com a vida, com o ambiente, com o contexto em que vivemos, uma relação íntima com Deus, uma relação íntima com a sua obra, uma relação íntima com os frutos que devem ser gerados em nós e por meio de nós. Nós estamos em movimento, estamos vivos, não estamos vivos? Estamos, então, em constante movimento. E continuaremos em movimento enquanto vida tiver em nós. Porque o que tem vida se move, e o que tem vida se mexe, e o que tem vida é dinâmico, e esse dinamismo é o dinamismo vital para a nossa existência. É o dinamismo que gera o saciamento também de outras pessoas que estão ao nosso alcance e que mantém a nossa vida em atividade, pois Jesus diz que se nós não estivermos ligados a esse ciclo vital, e a gente leu isso lá na primeira leitura que fizemos, nós apodreceremos, nós secaremos, nós seremos lançados fora e seremos queimados. Não foi isso que nós lemos? Tal como o galho, como o ramo, que seca e é lançado no fogo. E aí a gente lê isso, a gente fica preocupado, né, com o que lemos, né, uma leitura dura, né, uma palavra tão dura, tão direta, tão pesada, né? Mas, irmãos, preste atenção, isso que Jesus está falando não é uma ameaça infernal que Jesus está fazendo. Isso não é Jesus nos ameaçando com o fogo do inferno. Não. Não vamos olhar por esse lado. Mas Jesus está deixando claro com esse exemplo do galho que seca, do galho que não serve mais para nada, que essa é uma sequência natural daquele que não está em movimento. Essa é uma sequência natural porque aquilo que não tem movimento é algo que não está vivo. Porque e o que não está vivo a consequência que há é secar, é murchar, é definhar, é ser excluído naturalmente da própria existência. Se você não está em movimento, você está morto. Simplesmente isso. Se você tem qualquer planta na sua casa, imagina aí, imagino que muitos aqui devam ter planta, não é? Aí, em determinado momento, você percebe que há
galhos secos, folhas secas no meio das suas plantas, o que você faz com ela? A maioria das pessoas geralmente vai e tira. E tira e faz o quê? Planta de novo? Não, joga fora. Põe num saquinho lá para o lixeiro levar. Quem mora em local mais aberto, às vezes queima. E aí você pensa, né? Por que isso acontece com a planta? Né? Porque aquela conexão vital daqueles ramos, daqueles galhos com aquela planta, já não existe mais. Então, não há sentido aquilo continuar ali, porque, na essência, na verdade, aquilo já não está mais ali, já morreu, já apodreceu. Então, Jesus nos orienta que nós tenhamos vida, e só poderemos tê-la se estivermos nele, porque se somos os ramos, como ele fala, ele é a planta que mantém o ramo saudável, ele é a planta que nos mantém com vida. Se nós estivermos em conexão com ele, nós estaremos vivos. E a garantia que temos que a nossa vida só é vida realmente na conexão com ele, nós encontramos isso quando, por exemplo, percebemos quem de fato ele é. Lá, por exemplo, em Hebreus 1, de 1 a 3, nós entendemos isso claramente. Diz assim o texto: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, porque é Ele quem gera a vida, porque é Ele que mantém a vida, porque sendo Ele esse que o próprio texto diz que é o sustentador de tudo, aí está realmente a grande diferença. E aí está realmente a maravilha disso tudo que Jesus nos ensina. Porque se Ele é o sustentador, se Ele é que gera a vida, mesmo que um galho esteja seco, desse galho Ele pode fazer brotar uma flor. Desse galho Ele pode fazer surgir novos ramos e voltar a frutificar. Por isso que é importante, muito importante, a prática da espiritualidade que diz respeito à intimidade com Ele. Eu sou espiritual, mas até que ponto eu sou espiritual? Se eu não tenho intimidade com Ele, a minha espiritualidade é vazia. Se eu não busco viver uma intimidade, uma ligação perene e plena com Ele, a minha espiritualidade é sem sentido. Porque tudo só faz sentido se for nele e se for por Ele. Porque se nos identificamos de alguma maneira com a espiritualidade ensinada, né, com a proposta vivida por Jesus, que chega até nós por meio do Evangelho, nós devemos buscar o tempo todo essa relação vital com Ele, que é o que Ele está dizendo exatamente no texto que nós lemos. Porque se nós estivermos nele, nós somos alimentados, nós somos sustentados pela sua palavra, o texto que nós acabamos de ler também diz, nós somos sustentados pela sua diretriz, pela sua vida, pelas suas prioridades, as suas prioridades dele. Por que tantas pessoas, né, que se dizem cristãs, vivem a vida, assim, na sua vida, prioridades por vezes tão distintas das prioridades do Evangelho? Quantos vivem prioridades que vão totalmente na contramão do Evangelho? Porque há tantas pessoas que se dizem cristãs e até se usam dos instrumentos religiosos, se usam de um púlpito, se apropriam de um ministério para buscar, muitas das vezes, riqueza própria, para buscar, muitas das vezes, uma grandeza própria, para buscar apenas o seu
assim, aquilo que é do seu próprio e íntimo proveito e interesse. Por que ainda há tantos que agem assim? Isso, enquanto que a proposta de Jesus é o proveito próprio, sim. Jesus nos propõe que a gente tire realmente o proveito próprio, mas um proveito próprio no sentido de uma espiritualidade, de uma santidade que nos gera a vida e que nos gera tranquilidade, que nos gera paz, para que a gente possa viver uma espiritualidade de Jesus em nós, de modo a frutificar, alcançar e gerar na vida do outro. Eu tenho que ser espiritual ao máximo, eu tenho que crescer ao máximo, eu tenho que procurar ser santo ao máximo, mas para que isso gere vida na vida de outro. Não é somente em mim, não é somente que eu cresça, não, mas que eu busque aquele meu irmão, que eu busque aquele meu amigo, aquela pessoa, aquele que está próximo, e com a minha espiritualidade, poder fazer com que essa pessoa tenha um encontro com Jesus, a qual eu tenho que estar ligado, e possa ser também que se ligue, né, ao Senhor Jesus. Porque essa espiritualidade que nós estamos falando, ela começa dentro de nós, ela no íntimo do nosso ser, na intimidade com Ele, mas ela começa dentro de nós e se expande para além de nós. Ela tem que ir ao encontro de outras pessoas. A espiritualidade de Jesus, por exemplo, ela começa lá na oração que Ele ensina, sabe, assim, de entrar no quarto, de fechar a porta, não é? No sentido de uma intimidade, tudo bem, mas ela se expande para o pão que é nosso. Ela se expande para o pão que é compartilhado. Não apenas é meu o pão, mas é nosso, o pão nosso. Porque o Pai é nosso, o Pai não é só meu, Ele é nosso. Que é compartilhada pelas pessoas que ali, então, fazem parte desse movimento todo. A espiritualidade de Jesus, ela começa no meu interior para fluir de mim rios de água viva. Não é isso que a palavra fala acerca de nós? Rios esses que vão também saciar a vida de todos os cansados e sedentos da caminhada do dia a dia, das lutas da vida, das desesperanças, que vão restaurar a dignidade, vão reacender a esperança, vão promover a reconciliação. Tem que fluir de mim rios de água viva que promovam a reconciliação. Reconciliação com quem? Reconciliação com Deus. Não é? 2 Coríntios 5:20, embaixador. Rogo-vos, pois, que o quê? Vos reconciliais com quem? Com Deus. Então, a espiritualidade de Jesus é da forma como Ele próprio diz: bem-aventurado é o que ouve e pratica as minhas palavras. Essa é a espiritualidade. Bem-aventurado. Bem-aventurado quem recebe, quem aprende e, consequentemente, vive aquilo que ele ensina. Esse, de fato, é aquela pessoa que constrói algo, que, assim, algo forte, algo bonito, algo útil, necessário. Esse é bem-aventurado. E somente esse é bem-aventurado. Porque constrói isso, não de qualquer maneira, porque constrói isso com bases sólidas, porque constrói isso sobre bases consistentes, bases firmes, que não irão cair na primeira tempestade que acontecer, mas, de fato, permanecerão, e permanecerão como um abrigo no dia mau, permanecerão firmes, a despeito de qualquer situação que possa acontecer. E eu posso dizer para vocês com muita convicção, eu digo a vocês, tá? Que fundamentalmente, mesmo numa condição de tempestade própria e pessoal, servirá como refúgio diante das mais tensas adversidades que puderem se abater sobre a vida. Mesmo diante de uma tempestade que caia sobre mim, eu sei
em quem tenho crido. E eu sei em quem eu estou ligado. E mesmo em meio a tudo isso, nós mesmos poderemos ser também um lugar de refúgio e um lugar de acolhimento, né? Que gerará também isso nas relações que nos propomos com outras pessoas e nas relações que propomos que as pessoas tenham com Deus. Essa é a espiritualidade que Jesus nos propõe. Essa é a espiritualidade para a qual Ele nos chamou. E eu vou dizer, para a gente já ir para a conclusão, convém que estejamos nele, ligados por esse ciclo vital que é mantido e gerado por Ele, gerado por Jesus, ligado como ramos na videira, mas também entrelaçados uns nos outros, não ramos isolados, presos num caule, não, mas ramos que se complementem, ramos que se entrelacem e todos ligados na árvore principal, que é o Senhor Jesus, e todos juntos frutificando em bom tempo, e no tempo certo, dando os frutos, e alimentando todos aqueles que precisarem do alimento vivo, que é o próprio Jesus de Nazaré. Ele é o alimento vivo que todos precisam. Meu irmão, eu digo para você, não aceite de maneira nenhuma ser um ramo sem vida. Não aceite ser como um galho seco. Não aceite ser alguém que não frutifica. Mude. Comece a mudar a sua vida. Comece a repensar realmente a sua existência. Permita-se nas mãos do agricultor, que é o Pai, permita-se ser limpo. Permita-se ser podado, ser tratado. E com certeza de você brotarão flores, brotarão frutos, crescerão frutos. Novos ramos se ligarão, e esses frutos, com certeza, serão frutos de amor, frutos de reconciliação, e todos esses frutos que serão gerados a partir de você, serão frutos para o reino de Deus, para que Deus seja glorificado por meio da sua vida. Permita-se ser tratado e permaneça ligado na árvore que é Jesus. Amém? Deus abençoe. Eu vou orar com vocês mais uma vez. Fique de pé. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra, Deus, ela não deixa dúvidas, ó Deus, sobre quem somos, sobre aquilo que o Senhor espera de nós, Pai. E que bom, ó Deus, que nós temos na Tua palavra a convicção, a certeza de que nós temos o Senhor como Pai, de que nós temos Jesus como a nossa base, Jesus como o nosso cabeça, Jesus como a árvore que devemos estar ligado. E Ele olha para nós, e Ele nos contempla, e Ele vê em nós ramos frutíferos, ramos que podem e devem estar ligados nele, porque Ele é que nos sustenta, porque Ele é que nos capacita, porque Ele é que nos torna realmente frutíferos. Frutíferos no sentido de promovermos o reino de Deus, de levarmos a mensagem salvadora, de promovermos reconciliação, de sermos instrumentos nas mãos do Senhor, para fazermos a diferença na vida de tantos. Então, Pai querido, se há, Pai, alguém, ó Deus, pessoas, ó Deus, amigos, pessoas tão caras a Ti, ó Deus, que não se sentem ligados, que se sentem, ó Deus, por vezes tristes, desanimados, se sentem como um galho fora da árvore, que eles possam sentir a doce mão do Senhor sobre suas vidas, que eles possam sentir, brotarem deles novos ramos, florescerem e assim serem religados na árvore que é Jesus.
Restaura, Pai, restaura quem precisa ser restaurado, tanto quanto, Deus, Tu já nos restaurou, Senhor. Tanto quanto Tu tem, Deus, restaurado a tantos. Continua, Deus, falando aos nossos corações. E continua, Deus, Santo Espírito de Deus, tendo liberdade para agir, para transformar as nossas vidas na medida, Deus, daquilo que são os teus propósitos, para que vivamos conforme a Tua vontade. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe, irmãos.